Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor, dentro do tema que estamos falando nesses dias sobre a segurança. Portanto, leiamos a palavra do Senhor no Salmo número 4 e o versículo 8, que nos diz: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Dentro desse assunto sobre segurança, já temos falado sobre a proteção divina, sobre a providência divina, e nós queremos também hoje falar sobre a segurança da presença de Deus. A segurança da presença de Deus. A segurança de sabermos que o Senhor está presente todos os dias conosco. A segurança de saber que temos uma fiel companhia conosco, um fiel companheiro. O nosso Deus é o nosso fiel companheiro que está presente todos os dias. A sua presença, ela é algo constante em nossa vida. A presença de Deus não falta em nossa vida. Todos os dias Ele está presente conosco. Nós podemos até lembrar de algumas passagens bíblicas, por exemplo, no Salmo de número 34, versículo 18, quando nos diz ali que o Senhor, Ele está presente, dizendo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, a palavra do Senhor nos garante a presença de Deus, que Ele está presente ao nosso lado. Podemos ainda lembrar da passagem bíblica do livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, quando nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então o Senhor está perto, vamos buscar Ele enquanto nós podemos achar, vamos invocar enquanto Ele está perto. O Senhor está perto de nós, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está nos guardando cada dia, o Senhor está nos acompanhando cada momento da nossa vida. Então tenha esta certeza, a segurança da presença de Deus, a segurança da presença divina ao nosso lado, a segurança de que Ele está na nossa casa, a segurança de que Ele está com a nossa família, a segurança de que Ele está por onde andamos, nas ruas, por onde estivermos passando, seja no carro, seja no transporte público, aonde estiver. Se você é um servo de Deus, Ele está ao seu lado. Nós podemos ainda ler uma passagem bíblica sobre a presença de Deus em todos os lugares, e esta passagem, ela fala sobre a onipresença de Deus, né? A presença universal de Deus, a presença dele não só no reino celestial, no reino espiritual, mas também no nosso dia a dia, né? Ele está presente em todos os lugares, não há lugar que o nosso Deus não esteja presente. No Salmo 139, versículo 7 nos diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha casa, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Então, o Salmo de número 139 fala muito sobre o conhecimento de Deus, sobre a sua onisciência, sobre a sua onipotência, e aqui nós estamos lendo sobre a sua onipresença, presente em todos os lugares, presente em todos os momentos, presente com todos os seus filhos. A presença de Deus é algo seguro, é garantida. Portanto, receba nesta oportunidade esta mensagem sobre a segurança da presença divina. Ele está presente conosco. Ainda nós vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis no capítulo 30, ou seja, em Gênesis no capítulo 28, passagem bíblica falando com respeito a Jacó, aquele servo de Deus, que todos conhecemos a sua história.
E no capítulo 28, versículo 16, a seguir ele diz: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele dormiu ali, ele sonhou, ele teve aquele sonho maravilhoso da escada que da terra tocava aos céus, que anjos subiam e anjos desciam, e ele acorda temeroso, ele sabendo, consciente, olha, Deus está neste lugar. Então ele diz: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então a presença de Deus, Jacó diz: olha, ele está aqui, eu não sabia, mas agora eu estou sabendo, eu estou ciente de que ele está aqui. Então a segurança da presença de Deus. E Jacó ainda continua no versículo 20, dizendo: Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e desta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de modo algum, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, nessa leitura, Jacó, ele começa dizendo: se Deus for comigo. Ele estava tão ciente da presença, daquela visão que ele teve, que agora ele diz: agora eu vou continuar a minha viagem. E se Deus for comigo, ele começa a fazer ali então um propósito, um voto. Se Deus for comigo. Queremos dizer que Deus está presente cada dia na nossa vida. A presença de Deus é algo garantida ao nosso lado, todos os momentos. Não deixe nenhum pensamento negativo roubar essa certeza de que Deus está presente ao teu lado. E pensemos como Jacó: olha, eu até não sabia, eu tive dúvidas, eu não via a presença de Deus, mas Deus está neste lugar, Deus está presente comigo. Em todos os momentos, saiba, Deus está presente ao seu lado. A presença de Deus é algo segura. Por isso o tema de hoje sobre segurança é a segurança da presença de Deus. A segurança desta presença gloriosa ao nosso lado. E nós podemos ter certeza que Ele está cada dia. A presença de Deus, ela é boa. A presença de Deus, ela nos dá realmente toda a segurança, toda a certeza que estamos guardados. E Moisés, ele não queria de maneira nenhuma andar sozinho, guiando aquele povo pelo deserto. Tanto é que em Êxodo, no capítulo 33, versículo 15, ele diz: não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Não nos deixe sair desse lugar. Podemos até usar uma palavra que ele estava dizendo: nós não vamos sair daqui se o Senhor não for conosco. Irmãos amados, pessoas que estão nos assistindo, quero te dizer, todos os dias pela manhã, levante e diz: Senhor, eu quero a tua presença comigo. Eu estou saindo, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu estou indo agora, seja para o trabalho, seja para a escola, seja para o templo. Eu quero a tua presença comigo. E saiba que o Senhor está presente, Ele garante esta presença. Tanto é que no Novo Testamento temos algumas passagens, quando o próprio Jesus, ele diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor continua presente. O Senhor Jesus garante a sua presença conosco. Esteja certo de que Ele está no nosso meio, em nossas reuniões, seja em um culto com milhares de pessoas, ou seja no teu lar, você, sua família, 2 ou 3 ou 4 ou 5, enfim, a sua família, Ele está ali presente. Você que está esses dias cultuando na sua casa, não deixando de buscar a Deus, de orar, de cantar louvores, de ler a palavra, sabe que a presença dEle é garantida e é a nossa segurança. Ele está presente, diz o Senhor Jesus.
Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente no meio deles, eu estou junto, eu estou ali para participar junto desta reunião, eu estou ali para receber o louvor, eu estou ali para receber a adoração, eu estou ali para participar da conversa. Portanto, por que não pensarmos que em nossas reuniões, em nossos momentos de conversa, o Senhor Jesus está ali, Ele é participante. Então, as nossas conversas devem ser conversas que agradam o Senhor Jesus. Façamos até uma pergunta neste momento. Nessas reuniões nossas de 2 ou 3 ou mais, o Senhor Jesus pode conversar junto? Ele pode estar junto participando e ouvir as nossas conversas? O Senhor Jesus fica na nossa reunião ouvindo as nossas conversas ou o Senhor Jesus se retira? Que em nossas reuniões, seja de 2 ou 3, enfim, não importa o número, que o Senhor Jesus se alegre com as nossas conversas, que nossas conversações sejam agradáveis aos ouvidos do Senhor e Ele possa dizer: olha, eu estou presente aí com vocês, eu estou aqui presente nesta reunião. Então, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente no meio deles. Mateus 28, versículo 20, ele reafirma aos seus discípulos, quando os comissiona, dizendo: olha, ide, pregai, ensinai, pregue, ensine, batizem, faça a minha obra, eu estou deixando vocês agora com autoridade de realizar a minha obra. E ele diz: saiba de uma coisa, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A minha presença é garantida todos os dias. Então a presença do Senhor é algo seguro. A presença do Senhor é algo maravilhoso. Por que não lembrarmos daquela passagem bíblica do Salmo 23, versículo 4, quando nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, vale da sombra da morte, tempos perigosos, tempos sombrios, tempos de provas, tempos quando a morte se aproxima, sombra da morte. Isso quer dizer que ela está bem perto, fazendo sombra, que ela está próxima, mas não quer dizer que ela vai te levar, porque está dizendo: não temeria mal algum, próximo à morte, mas sem temer, vendo que a morte já está fazendo sombra, mas dizendo: mas eu não vou temer, porque tu estás comigo. Eu não vou temer no vale da sombra da morte, quando ela se aproximar, estiver bem pertinho. E por que não dizer nesses dias de tantas coisas, pessoas aterrorizadas, amedrontadas, e muitos comentários dizendo: grande mortandade em nossos dias. Por que não dizer: olha, mas eu tenho a presença de Deus comigo, Ele está comigo. Ainda que eu andasse, que eu passar neste vale da sombra da morte, onde a morte estiver tão perto de fazer sombra em mim, eu não vou temer mal algum, eu não terei medo. Por que eu não terei medo? Porque tu, Senhor, estás comigo. Deus está conosco neste vale da sombra da morte. Eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Neste vale de sombra da morte, que ela se aproxima, a presença do Senhor nos corrige, nos traz para perto dele. Cajado é um instrumento do pastor poder puxar a ovelha para perto de si. E nesses momentos de vale de sombra da morte, o nosso pastor nos puxa para perto dele. Tua vara e o teu cajado. A vara é instrumento de correção da ovelha, de trazer a ovelha para o caminho nos momentos de sombra da morte. O nosso pastor está presente e com a sua vara nos corrige, nos traz para o caminho, para a direção, para o centro da sua vontade. Os vales da sombra da morte, quando surgem, é para sermos corrigidos pela vara do Senhor e puxados para a proximidade do pastor. Porque com o seu cajado, com a sua vara, ele nos traz para perto de si. Portanto,
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No momento de aflição, Ele está comigo e me traz uma consolação pela sua presença. Nós lembramos de uma passagem bíblica, quando o apóstolo Paulo é um naufrágio. Todos estão desesperados, pensando que vão morrer, ninguém querendo comer, não comiam mais nada, só pensando, vamos morrer nesse naufrágio. Mas está lá em Atos 27, versículo 23, Paulo se levanta e diz, olha, não temas, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, com convicção, ele dizendo, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo, ele esteve comigo esta noite, dizendo, olha, não temas, ninguém vai se perder. Uma palavra de conforto agora na boca do apóstolo a todos aqueles desesperados naquele naufrágio, dizendo, não temas, eu sou de Deus, e o anjo dele, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo nesta noite. Então ele traz uma palavra de segurança, dizendo, olha, Deus está aqui nesta embarcação, ninguém vai perecer. Deus está presente aqui, tenha confiança. Ele esteve comigo nesta noite, Ele se manifestou, Ele se revelou a mim. Então tenha convicção da presença do Senhor, a presença do Senhor é segura. Estamos falando sobre a segurança da presença de Deus conosco. Tenha certeza. A palavra do Senhor nos mostra Ele agindo de muitas maneiras na presença com os seus servos. Por exemplo, encontramos aquela passagem bíblica do livro de 2 Reis, capítulo 6, de quando Eliseu, ele tinha a revelação de todos os planos do rei da Síria. E o rei manda ali o seu exército para prender ali o profeta, porque alguém diz, olha, rei, há um profeta de Deus em Israel e ele conhece todos os planos. Deus revela a ele todos os planos, toda a sua estratégia de guerra, todas as suas maneiras de pensar para agir contra Israel. Deus revela ao profeta Eliseu. E o rei da Síria diz, então vai buscar esse homem, prende ele. E ali nós vemos no capítulo 6, versículo 15 a seguir, que diz que o moço ali, que era o auxiliar do profeta Eliseu, aquele moço estava sempre ao lado, ele se levanta pela manhã e quando ele olha, está tudo cercado, o exército sírio cerca Israel, cerca ali as terras onde estava o profeta Eliseu, cerca a região de Samaria. E o moço volta apavorado, dizendo, homem de Deus, e agora estamos cercados? E o homem de Deus diz, não temas, maior, muito mais e maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o profeta ora pelo moço, dizendo, Senhor, abre os olhos desse moço para que veja, para que tenha uma visão espiritual da tua presença. E os olhos espirituais daquele moço foram abertos e diz que ele viu nas montanhas, nos montes, cercando tudo ali, carros de fogo, cavalos de fogo, tudo ali, exércitos de Deus, milhares de anjos cercando ali, manifestando o exército divino presente. E agora ele se sente seguro com aquela visão. Saiba que Deus está presente conosco e Ele é maior do que todos os inimigos que se levantam no dia a dia. Tenha confiança, você está cercado por um exército celestial. Deus te cercou com um exército celestial, nós temos a segurança da sua presença. O Senhor está conosco. O segredo da nossa vitória, do nosso êxito, é a presença divina. A presença do Senhor conosco faz toda a diferença. E nós podemos confiar e ter a certeza, Ele está conosco. Nós podemos lembrar, por exemplo, da presença de Deus com o jovem Davi. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, ali nós temos quando Saul, agora sem a presença de Deus, ele perde a presença de Deus e ele começa a ser atormentado por um espírito maligno.
Olha o perigo de perder a presença de Deus e ceder lugar a espíritos malignos. Dar lugar para que espíritos malignos venham intervir. Que a presença de Deus nos cerque nesta manhã, nos encha neste dia, neste momento que estou gravando essa mensagem. Que esta presença esteja aqui comigo e com você que está recebendo também esta palavra. E Saul, agora atormentado, precisava de alguém que o ajudasse, o socorresse. Diz que alguém se levanta e diz: eu conheço um moço firme, forte, de bom parecer, temente, firme em palavras. E dizia: ele toca bem. E Saul mandou buscar Davi. A presença do Senhor estava no jovem Davi, no início da sua caminhada com Deus. Desde o início, desde criança, de jovenzinho, ele tinha esta presença maravilhosa de Deus. Por que não lermos essa passagem bíblica que se encontra em 1 Samuel 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, mimoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E o que acontecia quando Saul estava atormentado? Davi pega o seu instrumento, a sua harpa, que ele estava acostumado a adorar a Deus, e Deus se manifestava, Deus estava com ele, e aquele espírito maligno se retirava de Saul, quando este homem ungido por Deus, com a presença de Deus, tocava os seus instrumentos. A segurança da presença de Deus faz os espíritos malignos se afastarem. Tenhamos essa presença na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no dia a dia, que a presença do Senhor esteja conosco. Eu não posso encerrar esta mensagem sem falar sobre a presença de Deus na vida deste jovem chamado José. O jovem chamado José tinha a presença do Senhor. Gênesis 39, versículo 2. O Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, lá naquela casa, como escravo, na casa de Potifar, diz: o Senhor estava com José, a presença de Deus. A vitória desse jovem foi a presença do Senhor. Depois daquela acusação, daquela calúnia, versículos 20 diz: o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Dentro do cárcere, preso injustamente, mas ali estava o Senhor com José naquele momento. E vamos ver nesse triunfo, nessa vitória que Deus dá a José. Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Então é o segredo da vitória na vida de José. A presença divina faz a diferença. Portanto, creiamos que, como Deus deu vitória a esses homens, a Eliseu, a Davi, a José, o levando, tirando do cárcere para governar, creiamos que Ele é o nosso Deus, o mesmo Deus está conosco e nós temos a segurança da presença divina. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo, continue te guardando e você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém.